Bom, parte 2, Leis de Newton, seção Hora do Estudo, volume 1, exercícios de 27 a 35, páginas 63 e 64. Vamos resolver esses exercícios, que são os exercícios que vocês me entregaram como tarefa. Exercício 27. Considere um goleiro que chuta um tiro de meta. Após o contato com o pé do goleiro, a força do chute mantém a bola em movimento. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Bom, essa afirmação é falsa. Por quê? Porque a força foi aplicada num determinado instante. Após a aplicação dessa força, a bola continua o seu movimento por inércia. Essa força não vai ficar atuando o tempo todo na bola durante o deslocamento da mesma. Ela é só aplicada num intervalo de tempo muito pequeno, que mais para frente nós vamos estudar e é conhecido como impulso. Tá? Então, no momento em que encerra-se o contato do pé do goleiro com a bola, essa bola movimenta-se por inércia. Tá? Olha lá, ó, afirmação falsa. Pois, após a bola sair do contato com o pé do goleiro, ela movimenta-se por inércia. O movimento dela não vai ser atribuído à aplicação dessa força durante todo o tempo. Esse movimento ele é atribuído à aplicação da força no intervalo de tempo pequeno e depois ela se movimenta por inércia. 28. Mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 afirmações conhecida como as leis de Newton do movimento. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, ó, se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso. Vamos analisar, essa espaçonave está numa condição em que ela não sofre a influência de nenhum campo gravitacional de nenhum corpo celeste e está numa região de vácuo, ou seja, eu não tenho resistência do ar. Então, a partir do momento que o motor dessa espaçonave parar de funcionar, ela mantém a velocidade dela constante por inércia. Então, a afirmação 1 é falsa. Olha lá, ó, falso. Por inércia, a espaçonave continuaria em movimento retilíneo e com a velocidade constante. 2. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Perfeito! É uma das definições da terceira lei de Newton. Então, uma maçã, quando ela cai em direção ao centro da Terra, a Terra atrai a maçã atrai a Terra. Corpos diferentes. Então, ela é verdadeira. Um exemplo ilustrado é isso daqui, ó. Esse corpo de massa M é atraído em direção ao centro da Terra e a Terra é atraída em direção ao corpo. O sinal "-p" aqui é para indicar que ela tem a mesma direção em sentido contrário da força-peso. Então, para ocorrer isso daqui, eu tenho que ter corpos diferentes. Então, a ação é a força no qual a Terra atrai esse corpo de massa M. É a ação. É o corpo de massa M atraindo a Terra. Só que a gente não percebe, né? Devido à dimensão da Terra. Então, a massa é a propriedade de um corpo que determina a sua resistência a uma mudança de movimento. Sim, a massa ela é a característica da inércia de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo,
mais difícil colocar esse corpo em movimento ou pará-lo. Tá? Então, ó, verdadeira. A massa de um corpo determina a sua inércia. Afirmação 4. Se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o objeto, mas a maior deve estar direcionada para o norte. Não. Esse corpo pode estar se direcionando para o norte com velocidade constante. Aí, qual que é a condição? Se o corpo tem a velocidade constante, a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, é nula. Então, eu não posso afirmar isso. Olha lá, ó. Se o corpo estiver com velocidade constante, a resultante de todas as forças sobre ele será zero. Então, não tem uma força necessariamente maior dirigida para norte. E a afirmação 5. Se a resultante das forças que atuam sobre um ponto material é nula, pode-se concluir que este se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso daí é a definição da primeira lei de Newton, que é a inércia. Está correta? Então, o que acontece? A força, ela causa a variação de velocidade do corpo, ou seja, para eu ter aceleração, eu tenho que ter a aplicação de uma força. Agora, se o corpo se encontra em repouso ou com velocidade constante diferente de zero, um movimento retilíneo uniforme, isso significa que eu não tenho aplicação de aceleração sobre esse corpo. Logo, se não há aceleração sobre um corpo que tem velocidade constante, a força resultante sobre ele é igual a zero. Então, essa afirmação é verdadeira. Para pontos materiais, se a resultante for nula, o corpo está em repouso em movimento retilíneo uniforme. Tem um videozinho aqui que demonstra muito bem a ideia de um corpo em movimento com velocidade constante. Ele representa bem a inércia do corpo. Quer ver, ó? Preste atenção no que vai acontecer aqui. Olha lá. Ele continuou por inércia. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo passar de novo. O skatista enroscou na mangueira ali e o skate continuou o seu movimento, e o skatista continuou o seu movimento por inércia. Beleza, gente? Ele continuou com velocidade constante. Então aqui fechou, falso, verdadeiro, exercício 29. Sobre as leis de Newton, considere as seguintes afirmações. Um corpo está em equilíbrio se estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É incorreto isso daí, porque um corpo, por exemplo, num ponto de altura máxima de um lançamento vertical, está em repouso, mas não se encontra em equilíbrio. Vamos entender isso daí. Vamos supor que eu lance uma bola para cima. Na hora que essa bola alcança a altura máxima dela, ela num intervalo de tempo muito reduzido, ela para. Então toda vez que eu jogo um objeto para cima, o objeto só volta porque ele para. A força que eu apliquei, ela não foi suficientemente grande para vencer o peso do corpo, para vencer a ação do campo gravitacional. Então depois de um determinado instante, em que esse corpo percorre essa trajetória de subida, ele vai alcançar uma altura máxima, vai parar e vai voltar. Então, nesse instante que esse corpo alcança essa altura máxima no lançamento vertical, ele para, mas as forças que agem sobre o corpo não estão em equilíbrio não. Por quê? Porque ele vai começar a descer.
Então a afirmação 1 é incorreta. A 2. Um corpo só entra em movimento quando a ação exercida sobre ele for maior que a reação que ele exerce. Não! Pares, ação e reação, a característica de um par, ação e reação é que as forças sempre têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos contrários. Então isso não vai acontecer, tá? Olha lá, ó. As forças de ação e reação têm sempre o mesmo módulo, mesma direção e natureza, e não atuam sobre o mesmo corpo. A força de ação e a força de reação sempre atuam em corpos diferentes. Correto? Aquela história da maçã e da terra. Tá? Logo, é correto somente o que se afirma em 3. Letra C. 30. A mecânica clássica se baseia em três leis fundamentais, estabelecidas por Sir Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, e apresentadas pela primeira vez em 1686 na sua obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, usualmente chamada de Principia. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar que uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação no vetor velocidade em relação ao referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração deve estar associada à ação de forças. Correta? A primeira lei de Newton estabelece que todo corpo livre da ação de uma força resultante não nula só pode ser encontrado em repouso ou em movimento com velocidade vetorial constante. Ou seja, a força é o agente que causa a variação da velocidade. Se o corpo não tem variação de velocidade, a força resultante sobre ele é zero. Na condição da força resultante sobre o corpo ser igual a zero, eu tenho duas possibilidades. Ou ele encontra-se em repouso, ou em movimento com velocidade vetorial constante. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração de um corpo submetido a uma força externa resultante é diretamente proporcional à sua massa. Vamos analisar aqui. Pelo princípio fundamental da dinâmica, a força resultante ela vai ser sempre o produto da massa pela aceleração. Então, se massa e aceleração estão relacionadas num produto, a aceleração é inversamente proporcional à força. A massa. E diretamente proporcional à força. Então, por exemplo, se eu aplico uma força de 10 newton num corpo de 2 quilogramas, eu vou ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu aplicar essa mesma força de 10 newton sobre um corpo de massa 10 quilogramas, a aceleração cai para 1 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. A aceleração adquirida por um corpo sujeito a uma força resultante não nula é inversamente proporcional à sua massa. Está aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Logo, se eu tenho um produto aqui envolvendo a massa e a aceleração, na hora que uma aumenta, a outra tem que diminuir para manter esse valor constante. Tá? Então ela é incorreta. 3. As forças que atuam em um corpo originam-se em outros corpos que constituem sua vizinhança. Uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos.
Assim, de acordo com a terceira lei, é impossível existir uma única força isolada. Correta? Toda força de ação sempre gera uma força de reação de mesmo modo, mesma direção, em sentido oposto. Isto é, as forças só existem aos pares. Por exemplo, quando eu ando, a força que meu pé exerce no chão vai ser a mesma que o chão exerce no meu pé. Ou seja, quando eu ando, eu empurro o chão para trás e o chão me impulsiona para frente. Elas só existem aos pares. Porém, essas forças são de mesma intensidade. Tá? Então, nós temos como corretas a afirmação 1 e 3, a resposta é a letra D. 31. Considere as leis de Newton e assinale a opção correta relativa a um objeto que está apoiado em um plano horizontal sem qualquer tipo de atrito. Afirmação A. Uma força surge no objeto devido a mudanças em sua aceleração. Quando dois objetos de mesma massa possuem mesma aceleração, eles estão, consequentemente, sujeitos à ação de força de mesma intensidade. A trajetória de um objeto acelerado pode ser tanto curvilínea quanto retilínea. Essa afirmação está errada pelo começo dela. A força surge no objeto devido a mudanças de sua aceleração. Não é isso. A aceleração vai surgir devido à ação de uma força. Tá? Então, o agente causador da aceleração é a força. Não a aceleração que causa a força. Então, ela está incorreta. Quando o objeto fica sujeito a uma força resultante não nula, ele adquire uma aceleração. Então, quem causa a aceleração é a força, não o contrário. Letra B. Uma aceleração surge nesse objeto quando ele está submetido à ação de uma força. Perfeito. Consequentemente, a velocidade do objeto também varia e sua trajetória pode ser tanto curvilínea como retilínea. Perfeito. A força é o agente causador da aceleração. A aceleração faz com que a velocidade de um corpo varie. Essa variação de velocidade pode ser de forma escalar, aumentando o valor dessa velocidade, ou mudando a direção dessa velocidade. Então está correto. Dependendo do ângulo formado entre a força e a velocidade, a trajetória pode ser tanto retilínea quanto curvilínea. Então, se a força é aplicada na mesma direção e sentido do movimento do corpo, essa força está causando uma aceleração que pode estar aumentando a velocidade desse corpo. Se ela é aplicada na mesma direção e sentido contrário, essa força causa uma aceleração que diminui a velocidade do corpo. Se essa força é aplicada no corpo de forma perpendicular à velocidade, ela muda a trajetória do corpo. Esse corpo entra numa trajetória curvilínea. Letra C. Bom, como só tem uma verdadeira, a letra B é a nossa correta, vamos só justificar o resto. O objeto pode estar acelerado sem que haja uma força atuando sobre ele, desde que ele se encontre em movimento. Entretanto, quando há uma força atuando sobre o corpo, a aceleração será inversamente proporcional a essa força. Não, a aceleração é sempre diretamente proporcional à força. E não tem como um objeto acelerar sem atuação de força. A causa da aceleração é a força. Então está errado. Olha lá, não é possível que um objeto esteja acelerado sem a ação de uma força resultante não nula sobre ele. Ele não vai por força do pensamento. Eu tenho que ter um agente externo atuando no corpo para poder acelerá-lo. Essa força pode ser uma força de contato ou uma força de campo, não importa, mas ela tem que existir.
Letra D. Uma aceleração do objeto faz com que surja nele uma força que é diretamente proporcional à sua massa. A aceleração não causa a força, já está errado aí. Quem causa a aceleração é a força. Quanto maior a massa, maior a aceleração. Não, quanto maior a massa, menor a aceleração. A velocidade do objeto pode ou não alterar-se devido à aplicação dessa aceleração. Não, a velocidade do objeto sempre altera devido à ação de uma aceleração. Então está tudo errado aí nesse texto. Então, ó, incorreta. Quando o objeto fica sujeito a uma força resultante não nula, ele adquire uma aceleração. E fechando. De acordo com a lei da ação e reação, o objeto pode ser acelerado sem que haja uma força atuando sobre ele. Não tem nada a ver com lei de ação e reação. Isso é o princípio fundamental da dinâmica. A aceleração pode ser causada pela variação da velocidade que será, então, responsável pela força que surge no objeto. Não. O objeto fica sujeito a uma força resultante não nula, ele sempre vai adquirir uma velocidade. Uma aceleração que vai causar essa variação de velocidade. Então, o objeto só pode estar acelerado quando fica sujeito a uma força resultante não nula. Então, ó, para fechar a ideia, o agente causador da aceleração é sempre a força aplicada no corpo. No caso, uma força resultante não nula. Então, a resposta correta é a letra B. 32. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva são a força peso e a força devido à resistência do ar. Estas têm a mesma direção em sentidos opostos. A 250 metros acima do solo, a gota está com uma velocidade de 144 km por hora. E essas forças passam a ter o mesmo módulo. Qual a velocidade da gota ao atingir o solo? Bom, vamos entender uma coisa aqui. A gota está caindo, aí a 250 metros de altura do solo. A força de resistência do ar é igual à força-peso da gota. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, essas forças passam a ter o mesmo módulo, só que elas são de mesma direção em sentidos opostos. Então o peso da gota está para baixo, a força de resistência do ar está para cima. Logo, se essas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, a resultante sobre a gota é nula. Ou seja, essa gota cai com velocidade constante de 144 km por hora. Porém, o que acontece? As nossas opções estão em metros por segundo. Logo, para eu achar a resposta, basta eu dividir 144 por 3,6, que eu tenho o resultado da velocidade dessa gota em metros por segundo. Olha lá, ó. 144 dividido por 3,6, 40 metros por segundo. Por que a resposta vai ser 40 metros por segundo? No momento em que as forças passam a ter o mesmo módulo, como agem em sentidos opostos, a força resultante é nula. Neste caso, a gota de água permanece com a mesma velocidade devido à inércia. Logo, a resposta é 40 metros por segundo e a letra C. Beleza, gente? Então, falou que tem mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário, resultante é zero. E ela cai com a velocidade constante. Bom, em uma rodovia federal, um caminhão de 40 toneladas desacelera o máximo possível para evitar uma colisão. Sua desaceleração tem módulo de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força resultante aplicada sobre o caminhão? Bom, o que é essa força resultante? Pelo princípio fundamental da dinâmica, essa força é o produto da massa em quilograma e da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que transformar essas 40 toneladas aí em quilograma, basta multiplicar por 1000. Então a força resultante é o produto de 40.000 por 1,5. O nosso resultado
é uma força resultante de 60.000 newtons. Beleza, gente? Bem fácil, né? Só não posso esquecer que eu tenho que transformar a massa em quilograma, porque a unidade tem que ser no sistema internacional. Tá? A relação é direta. 1 quilo, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. 34. Uma caixa de massa M1, 1 kg, está apoiada sobre uma caixa de massa M2, 2 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal sem atrito, a de 2, tá? Existe atrito entre as duas caixas. Uma força F horizontal constante é aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Observa-se que a caixa de cima não se move em relação à caixa de baixo. Então, o módulo dessa força F em newtons é de quanto? Ó, gente, eu fiz um esqueminha aqui com um desenho das duas caixinhas, tá? Então, ó, eu tenho uma caixa de 1 kg sobre uma caixa de 2 kg. Entre essas duas caixas existe uma força de atrito. Ou seja, essa caixa que está, a caixa A que está sobre a caixa B, não se movimenta. Tá? Então isso aqui forma o que a gente conhece como sistema. O sistema ele tem uma massa que é o resultado da soma de todas as massas envolvidas. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que eu aplique uma força horizontal aqui para a esquerda, nessa caixa de baixo de 2 kg. Na hora que eu aplicar essa força para a esquerda, devido à ação da força de atrito entre A e B, o sistema entra em movimento simultaneamente. Então a força que eu estou aplicando aqui, ela é a força para deslocar o corpo de 1 kg e o corpo de 2 kg. Logo a massa do meu sistema é a soma dessas duas massas, 3 kg. Como isso desloca com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu tenho uma força resultante de 6 newtons. Tudo bem? Tranquilo? Letra A é a resposta. Lembrando que esse slide vai estar no agendamento das aulas. Junto do agendamento, teremos uma atividade que contém 5 exercícios. Esses exercícios terão que ser entregues. Esses exercícios que constam lá no agendamento da atividade, eles são exercícios voltados a essa revisão, tá? 35 para finalizar a nossa revisão. Uma motocicleta com massa 210 kg, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 4 segundos. Supõe-se que a aceleração seja constante. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre a motocicleta. Bom, quem é a força resultante? A força resultante ela é o produto da massa 210 pela aceleração que está aqui, ó. Essa moto saiu do 0 para o 30 em 4 segundos. Então, a minha força resultante, ela vai ser o produto da massa pela aceleração, e essa aceleração eu calculo aqui na variação da velocidade em função do tempo. O que aconteceu com a variação da velocidade? Ela partiu do repouso e atingiu 30. Então é a velocidade final menos a inicial. 30 menos 0. Dividido pelo tempo que isso demorou para variar, que é de 4 segundos. Aí ele deu uma simplificada. 30 dividido por 4, simplifica numerador e denominador por 2, dá 15 meios. Nada impede eu colocar 7,5. O resultado vai ser o mesmo. Mas o que vai ser essa força resultante? O produto da massa, 210, pela aceleração
15 meios. Aí para facilitar, para não ter que multiplicar 210 por 15 e dividir por 2, divide 210 por 2. Então eu vou ter 105 vezes 15. O resultado dessa força resultante sobre o motociclista é de 1.575 newtons. Bom, então ó, tem um lembrete aí, tá? É que eu falei agora há pouco, lá na atividade que eu agendei, tem 5 exercícios para serem resolvidos. Então, ó, não se esqueçam da atividade que eu pedi nessa revisão, que se encontra no agendamento dessa aula no Positivo On. Essa atividade tem que ser entregue no meu e-mail até o dia 15/5. Beleza, pessoal? Então, no mais, boa semana a todos e até a semana que vem com mais uma aula nossa de física. Um abraço.